Se é a sua primeira vez aqui no canal, eu sou a Joana e aqui é o nosso espaço, onde a gente vai falar um pouquinho mais sobre metas, produtividade, hábitos e tudo aquilo que pode ajudar você a conquistar seus melhores resultados. Esse vídeo surgiu de recentemente ter ouvido de uma amiga uma frase que aquilo me tocou profundamente e eu pensei, isso pode virar um conteúdo. Então hoje não tem base científica, referência bibliográfica, hoje é com base empírica no que eu tenho vivido e como que eu tenho feito as minhas coisas, e é isso que eu vim dividir com vocês. Eu ouvi dessa minha amiga recentemente que eu me converti em junho do ano passado e em dezembro do ano passado eu já estava me batizando. E eu ouvi dessa minha amiga logo após o meu batismo dizendo sobre isso. Ela virou pra mim e falou assim, eu queria ser igual a você, que quando começa uma coisa já mergulha profundamente, já vira especialista no tema e tá ali dominando e entregue 100% aquilo. E aquela frase mexeu muito comigo, porque eu nunca tinha me visto sob aquela ótica que ela estava me apresentando. Porque pra mim aquilo era uma coisa muito natural. Se eu identifico alguma coisa, se aquilo faz sentido pra mim e eu vejo o resultado e aquilo que eu quero seguir pra minha vida, por que não dar o melhor de mim e fazer aquilo todo dia? Então eu pensei não só sobre a ótica da religião que eu estava adotando e do batismo que eu tinha feito, mas em outros projetos da minha vida, que aquilo também se aplicava. É isso que eu vim dividir com vocês, como que eu tenho feito na minha vida, que eu acho que pode ajudar vocês também a pensar um pouco melhor sobre isso. Então, uma das coisas que mais me fizeram refletir para trazer esse conteúdo para vocês é, sabe quando vocês passam muito tempo sem encontrar uma pessoa, sei lá, passa 3, 4 anos sem que você veja um amigo ou um conhecido que você trabalhou, de repente você esbarra com aquela pessoa, e quando você começa a conversar, a pessoa está exatamente igual ao que você viu daquela pessoa há 3, 4 anos atrás. Você conversa com a pessoa, às vezes ela está no mesmo emprego, no mesmo casamento, reclamando das mesmas coisas, vivendo no mesmo lugar. E tudo bem, se aquela for a realidade em que aquela pessoa decidiu e ela tá confortável e ela tá feliz e realizada com aquilo. Mas eu parto muito do princípio em que a gente tá aqui para evoluir. E a graça da vida é que tem sempre novos conteúdos, novos aprendizados, novas coisas que a gente pode incluir na nossa vida. É por isso que eu abri esse canal e é por isso que eu sempre trago para vocês, pra gente puxar novas metas, pra gente descobrir novas coisas, pra gente estudar novos assuntos, porque eu acredito que é assim que a gente evolui como ser humano. E é uma das coisas que eu tenho muito orgulho de olhar para mim hoje e não me reconhecer mais como a Joana de um ano atrás. E para isso eu preciso fazer uma referência de uma música que vem sempre na minha cabeça quando eu penso nisso, que é uma música da Sandy. Acho que eu nunca falei sobre isso aqui, mas eu sou fã de Sandy Júnior e de Sandy sozinha, que continua. Mas é uma música que ela fala sobre isso. Eu mudei meu cabelo, troquei de emprego. É uma música de amor, mas fala sobre isso, sobre mudanças. E pra mim isso super vale. Eu não me tatuei, mas eu mudei de cabelo. Mas pra fazer esse vídeo eu fiquei pensando, eu vou ter que fazer uma linha de corte no tempo. Foram tantas mudanças na minha vida, se eu pensar nos últimos 5 anos, que eu falei, esse vídeo teria 3 horas. Então eu tentei focar nas mudanças principais da minha vida no último ano, que eu acho que são muito recentes e são poderosas. Mas de volta e meia eu vou tocar em alguns aspectos da minha vida, talvez de 5 anos atrás. Se você não me segue no Instagram, eu vou deixar o meu arroba aqui embaixo. Eu sempre posto frases, uma vez por semana eu posto uma frase impactante, eu dou dicas, eu falo um pouco mais, que a ferramenta do Instagram permite que a gente faça essa troca mais contínua aqui no YouTube. É para ter conteúdos mais de estudo, para que você possa aplicar na sua vida e faça suas reflexões de forma mais profunda, porque é um conteúdo que fica aqui salvo para sempre. Tem uma frase que eu postei recentemente lá no Instagram e que muita gente veio trocar sobre ela, que muita gente fez a reflexão, que é uma frase que eu gosto muito, que diz que as pessoas não resistem às mudanças. As pessoas resistem a serem mudadas. E essa é uma máxima que eu vejo sempre na minha vida, seja no trabalho, seja na vida pessoal, em que as pessoas têm muito medo quando elas sabem que alguma mudança vai acontecer. E isso é muito claro quando a gente pensa no ambiente corporativo, sempre que a gente ouve um burburinho e sabe que alguma mudança organizacional vai acontecer, a galera tende a ficar com medo do que vai vir. Eu nunca fui essa pessoa, e aí eu identifico que é um traço da minha personalidade, por isso a importância do autoconhecimento, que é um assunto que eu falo muito com vocês, e tem um vídeo aqui que eu vou deixar linkado também, para que se você ainda não tem essa jornada, que você comece com essa jornada do autoconhecimento. E eu, no estágio que eu tô, eu já sei que eu sou uma pessoa que eu gosto da mudança, porque eu aprendi a entender e ver na vida que a mudança é o que nos leva para outro lugar. Às vezes não é um lugar que a gente imaginou, mas com certeza se a gente sai de um lugar e vai para o outro, a gente tem alguma coisa para aproveitar e alguma coisa para aprender naquele lugar. Por mais que às vezes a mudança venha com uma situação trágica, com a perda de alguém, ou com uma ruptura, aquela mudança sempre vai ensinar alguma coisa. E pode ser que a gente esteja ainda no meio do processo e não entenda o que aquela mudança vai trazer pra gente, mas com certeza, passado o tempo, aquela mudança vai trazer algum impacto positivo. Nem que seja um aprendizado para você não repetir aquela situação. Então eu sou muito favorável à mudança, e eu quero sempre ser eu a pessoa a ser mudada do que esperar que o ambiente me mude.
ou que o ambiente me force a ser uma outra coisa. Então, por isso que eu gosto de estar no controle, né? Apesar de a gente não ter controle de nada, eu gosto de estar no controle da mudança que eu quero ser. E aí, quando eu falei dessa frase, que as pessoas não resistem à mudança, elas resistem a serem mudadas, alguns exemplos que eu dei, que eu acho que tocam você aí também, que é, sabe aquela pessoa que namora há anos, ela tá doida pra casar e ter uma vida nova, um apartamento, e viver com aquela pessoa que ela ama. Então, muitas vezes, é isso, ela quer a mudança, ela quer casar, ela quer desenvolver esse relacionamento, ter uma seriedade no matrimônio, mas muitas vezes o que ela não quer é ela ser mudada, porque se ela sabe que ela vai casar, é uma outra situação na vida, você vai ser chefe de um lar, você vai ter que ceder muito mais, vai ter que se comunicar muito mais, porque é a base do casamento, pelo menos aonde eu acredito que é o casamento. Então tem essa dicotomia, que a pessoa quer ter a mudança, mas ela não quer ser mudada. Então muitas vezes a gente fica ali resistente, ou a gente não evolui em certos aspectos da nossa vida, porque a gente só quer que aconteça pra gente escolher os resultados, mas a gente não quer ser transformado pra viver essa experiência. É igual alguém que quer emagrecer, quer ter aquele corpo esbelto que deseja há tantos anos, mas não quer ser mudado, não quer mudar sua rotina de alimentação, não quer incluir o treino na sua vida, não quer abdicar de um monte de coisa. Então, é o que eu acho muito esquizofrênico de olhar para essas situações e ver que muita gente, ela quer a mudança, ela quer o impacto daquilo que sabe que vai trazer bons proveitos para ela na vida, mas ela não quer sentir nela a mudança. E é isso que eu quero tentar quebrar em vocês, que às vezes estão resistindo aí a ter algum impacto positivo na vida porque só estão com medo da mudança que vai vir em vocês. E acreditem em mim, a mudança, ela traz algum certo desconforto no início, porque obviamente a gente está aprendendo alguma coisa nova, a gente vai ter que adaptar alguma situação, mas com certeza vai te levar para um lugar que você nem imaginou, onde você pode com certeza colher bons resultados e ter vários aprendizados. E eu trouxe 6 situações em que eu vivi no último ano de mudança na minha vida, em 6 áreas totalmente diferentes da minha vida, para mostrar para vocês que às vezes parece que eu tô aqui só abraçando a mudança, que tudo corre perfeitamente como eu planejei, mas não é assim que acontece. Então eu vou mostrar para vocês 6 situações em que eu tenho vivido na minha vida, em áreas diferentes e que eu mudei completamente, pensando num espaço de tempo de 12 meses, para vocês verem como é possível ser uma pessoa totalmente nova em 12 meses. Então eu dei o exemplo lá no início do vídeo da frase que eu ouvi da minha amiga, que foi no meu batismo, que aquilo impactou ela tão profundamente, porque ela me viu num processo de conversão e num processo de batismo. Ali em 5 meses, né, a minha vida de fato foi transformada e foi mudada. E foi o que aconteceu comigo. Eu gosto de falar que quem olha de fora acha que foi um processo rápido. Vou dar o contexto para vocês que não me conhecem entender esse processo. Eu tô com meu marido há 11 anos. E meu marido é cristão, meu marido é batizado, meu marido é convertido e a família dele, praticamente toda, tem essa crença e segue uma religião. E foi uma coisa que eu tenho contato há 11 anos, mas aquilo talvez não fez sentido para mim naquele momento, e eu demorei um tempo para entender e ter a curiosidade. Então, às vezes, o que parece que foi uma mudança assim, uma mudança que foi construída ao longo de muito tempo. E eu vivi processos na minha vida no ano passado e experiências que me levaram a isso. E eu soube entender. Então, acho que a primeira coisa que eu digo para vocês da mudança e como isso traz bons resultados é sempre entender que aquilo faz sentido para você. Porque eu vejo muita gente querendo às vezes mudar ou querendo resistir à mudança, é porque aquilo não é uma coisa que parte dela. Então a mudança, para ela ser bem sucedida na nossa vida, a gente tem que escolher parte da mudança. Sei que tem eventos que acontecem na nossa vida em que a mudança traz pra gente aquilo. Mas se a gente pode escolher, a mudança é muito positiva quando a gente escolhe aquilo. Quando a gente desenhou aquilo como meta, aquilo como prioridade, aquilo está conectado aos meus valores. Aquilo está conectado a quem eu sou. E eu falei muito sobre isso no vídeo de autoconhecimento, sobre saber quem você é, desmistificar crenças limitantes que às vezes a gente tem. Eu tinha essa crença limitante em mim. Eu achava que eu não era uma pessoa de fé. Eu cresci num ambiente católico, majoritariamente. Eu fui batizada criança, eu fiz primeira comunhão. Mas aquilo nunca conectou comigo. Eu ia pra igreja com uma obrigação. Eu não cresci num lar que praticava a religião. Eu cresci num lar cristão e com crenças cristãs de amar o próximo, de respeitar, de falar a verdade. Mas eu não era conectada com a igreja, eu não era conectada com a religião. E isso foi um processo na minha vida. Mas a grande transformação que aconteceu foi quando aquilo fez sentido para mim, quando eu me conectei, quando eu vivi aquela experiência. Por que não adiar? Aquilo já fazia sentido para mim, aquilo estava conectado com quem eu era, com quem eu acreditava. Então eu fui estudar, eu fui aprender, eu fui mergulhar nesse universo, que aí eu acho que é o conselho que vale para tudo na sua vida. A partir do momento que você identificou que aquilo está conectado com a sua essência, com quem você é, com quem você busca, estuda sobre o tema. E aí eu vou dar um exemplo para vocês do que está acontecendo aqui no YouTube, nas minhas mídias sociais. Uma coisa que eu sempre quis fazer, eu falei isso para vocês no primeiro vídeo em que eu abri esse canal, era uma coisa que eu queria muito fazer, eu sempre tive essa vontade, as pessoas sempre falaram isso para mim, a importância de ouvir as pessoas para não colocarem crenças limitantes, mas ouvir as pessoas certas, que dão os conselhos certos e que incentivam você. Então, muito importante a gente ter essa escuta. Eu sempre falo isso, que as nossas melhores qualidades geralmente são verbalizadas pelas pessoas que a gente mais ama.
E a gente tende a fugir dos elogios. Eu ouvi isso praticamente a minha vida inteira, de que eu era uma ótima comunicadora, de que eu tinha muito conhecimento para ensinar. Mas talvez naquele momento eu não tinha o tempo, eu não estava pronta, eu precisava amadurecer certos conteúdos, amadurecer a confiança que eu tinha em mim, para estar aqui hoje abrindo a câmera e dividindo esse conteúdo com vocês. E fazendo o paralelo da religião, foi isso, a partir do momento que isso fez sentido para mim, que eu entendi que era algo que eu queria praticar na minha vida, eu fui estudar. Eu fui me dedicar ao assunto, eu fui entender como fazer a gravação, a edição de vídeo, pauta, roteiro. E eu fui me dedicar a isso, porque as pessoas quando olham só o resultado, elas acham que é só um vídeo, mas elas não sabem todo o trabalho que tem por trás e toda a dedicação que tem por trás. É igual uma pessoa que vê o ato profético do batismo, existe todo um trabalho por trás. Não é só você chegar na igreja e se batizar, tem todo um trabalho, é o devocional que você faz todos os dias, é a prática que você tem na sua vida, não é só ir à igreja aos domingos, então é toda uma construção de hábitos. E é por isso que eu falo tanto para vocês de hábitos, de produtividade, de meta, porque as coisas estão muito conectadas. Então é ter o autoconhecimento daquilo que faz sentido para você, do que você busca como propósito. É construir as suas metas, buscar o que você quer evoluir na sua vida. A espiritualidade sempre foi uma coisa que eu quis evoluir na minha vida, mas não sabia como. E os caminhos foram me levando para aquilo. Assim como o trabalho na rede social. Era uma coisa que fazia sentido para mim, que eu sempre quis buscar, mas fui encontrando o caminho para fazer isso. A primeira coisa que eu sempre falo é ter que estar conectado com você. Porque você imagina, se eu estivesse só seguindo uma religião para agradar meu marido, ou sei lá, alguém da minha família, talvez não fosse fazer sentido. Eu ia estar ali só numa visão protocolar. Aquilo não seria uma conexão e uma transformação de fato na minha vida. Assim como o trabalho no YouTube. Eu não estaria aqui apertando toda a minha agenda e conciliando tudo que eu faço para poder gravar vídeo, montar roteiro, estudar mais sobre os temas. A primeira coisa que eu tenho certeza que fazem as pessoas desistirem da mudança e terem transformações positivas na vida é isso, elas colocarem uma meta, uma dedicação para algo que não está conectado com o que elas buscam, não está conectado a um valor que ela tem na vida. E aí fica muito mais difícil. Então, como é que você vai se dedicar a alguma coisa se aquilo não faz sentido com o que você está buscando na sua vida? É o exemplo que eu falo para vocês sempre do casamento. Como é que a gente não vai se dedicar e como é que a gente não vai querer construir aquilo da melhor forma possível se a gente fez aquela escolha e a gente ama aquela pessoa mais do que tudo na vida? Por isso que a gente tem que buscar a mudança associada aos nossos valores e ao que a gente está buscando na vida, porque aí com certeza é muito mais difícil a gente abrir mão daquilo. E aí é o que eu falo pra vocês e falei na minha jornada do autoconhecimento, que um valor importante pra mim sempre foi e sempre vai ser saúde. E longo processo que eu faço de descoberta, de terapia na vida, eu entendi que saúde era um valor muito importante pra mim, por um histórico que eu tive de doenças e algumas questões de saúde que eu tive na minha infância. Então eu cresci sendo uma criança muito frágil, que exigisse mais cuidados do que outras crianças. O que, graças a Deus e ao esforço da minha família, acabou não se tornando uma realidade. Toda a dependência que talvez acharam que eu fosse ter na vida se transformou numa independência quase exacerbada, mas saúde ficou em mim como um valor primordial. E é por isso que eu falo sempre para vocês que, para mim, comer bem, fazer exercício e ter preocupação em evoluir em saúde é um valor que está conectado comigo. Então, muito dificilmente vocês vão me ver não buscando saúde, porque é algo que está associado a mim, é parte da minha essência. É por isso sempre que eu estou buscando metas associadas a isso, porque faz parte de mim, é natural. E é por isso que muitas vezes algumas pessoas têm dificuldade de emagrecer ou de encontrar um esporte ou conseguir colocar na rotina o hábito de treino, que talvez saúde não seja ainda parte da essência daquela pessoa, ou ela não teve contato com alguma situação na vida em que ela entendesse que saúde é um pilar que todo mundo deveria considerar como importante. Eu falei sobre isso no vídeo de conselhos que eu gostaria de ter ouvido antes na minha vida, eu vou deixar ele linkado aqui. E é sobre isso, saúde é um pilar que todo mundo deveria adotar, mas nem todo mundo tem isso como prática, então às vezes é ajustar. E isso é o que me leva aos meus desafios do CrossFit ou da corrida, que eu também já dividi algumas coisas com vocês. E para não dar a ilusão de que tudo é fácil, eu já falei aqui, mas o CrossFit levou mais de 5 anos de insistência do meu marido para que eu me rendesse e entrasse no CrossFit, porque estava associado à minha crença limitante e ao meu autoconhecimento de saber que eu sou uma pessoa muito competitiva. Então, as poucas vezes que eu fiz aulas experimentais com o meu marido de CrossFit, eu achava que eu não ia dar conta, porque como é que eu ia fazer um esporte onde diariamente eu ia estar fazendo contato com a minha competição? Eu ia estar ali 1 hora no treino querendo competir, querendo ganhar de todo mundo, e eu achei que aquilo fosse ser muito insano pra mim. E acabou que eu me rendi em agosto do ano passado a entrar no CrossFit. Isso foi criando um hábito e foi se conectando comigo, e hoje eu posso dizer que eu tô no grupo que só fala de CrossFit, que recomenda que todo mundo faça CrossFit, porque de fato é uma coisa que muda a sua vida. E foi onde eu aprendi que em 1 hora de treino é o único momento na vida que eu consigo parar de pensar. Então é conectar com a sua essência, que foi a primeira coisa que eu falei pra vocês, que é um dos motivos de eu não desistir de muitos projetos e conseguir ter sucesso em muitas coisas na minha vida, tá sempre fazendo algo que é associado a quem eu sou e querer evoluir nessas áreas da minha vida. Então saber muito bem quem eu sou,
as minhas forças, as minhas fraquezas, as minhas crenças limitantes que eu preciso romper, as minhas qualidades, me ajudam muito a entender e a conectar metas com essas áreas da minha vida. Coisas que eu quero aprimorar, como a minha espiritualidade, que era uma coisa que eu queria evoluir, ou coisas que já são muito da minha essência e que eu quero reforçar, como as minhas metas de saúde, ou outras coisas que eu quero me desafiar. Mas ter coisas que são muito associadas a quem nós somos é o que ajuda a gente a não desistir. E aí vem o passo de uma vez conectado com a sua essência, é o hábito do dia a dia. É praticar, é ficar ali no desconforto, porque toda mudança no início vai ser desconfortável. Ninguém começa uma prática de exercício físico diariamente e não fica dolorido nas primeiras semanas, fica mais cansado. Então o que eu vejo que muita gente desiste e acaba abrindo mão de projetos ou de metas é não aceitar o desconforto. E uma outra frase que eu falo muito e que eu aprendi muito nos últimos anos é que a gente tem que amar o processo, porque o processo de fato muitas vezes é desconfortável. De fato, a gente vai sofrer, a gente vai chorar, a gente vai sentir dor, a gente vai estar descobrindo alguma coisa, a gente vai abandonar algumas crenças, a gente vai entender coisas sobre nós que a gente não ia querer entender naquele momento, mas é isso que leva a gente para outro lugar, é isso que torna a gente maior. Então, estudar, se dedicar, praticar o desconforto, amar o processo e construir esse hábito é uma das coisas que eu faço muito e que me ajuda em todas essas coisas que eu citei como exemplo para vocês. A questão da religião, a questão do crossfit, a questão da corrida, que eu coloquei a meta de fazer 21 quilômetros esse ano e a maratona no ano que vem. A questão de ter aberto um canal no YouTube e começar a praticar o engajamento nas redes sociais. É desconfortável, é cansativo. Nem todo dia a gente está pronto para gravar um vídeo, nem todo dia a gente está inspirado, nem todo dia a gente está com disposição de se maquiar, de se arrumar, de pensar em luz. Às vezes a gente tá cansado, às vezes a gente tá sem assunto, às vezes a gente tá sem tempo. Mas é colocar aquilo como um compromisso, porque tá associado ao que eu quero fazer. Então é amar o processo. Muitas vezes a gente não vai amar todas as etapas, mas é o conjunto delas que leva a gente ao resultado. E olhando em retrospecto e fazendo a pauta desse vídeo, teve um tópico que eu queria abordar com vocês que parece óbvio, mas muitas vezes a gente não fala sobre isso. E esse é um vídeo que eu quero fazer exclusivamente sobre esse tema, que é sobre pessoas. E a importância que as pessoas têm na nossa vida. Então eu falei várias vezes aqui, né, sobre o CrossFit, que meu marido levou um tempão tentando me convencer, o que a religião, ele e a família dele já praticavam, e sobre amigos que me falaram certas coisas, e sobre o apoio da minha família em certas situações. Então a importância de pessoas, a gente saber escutar as pessoas certas, a gente saber absorver os conselhos certos, a gente ouvir quando alguém fala com muito carinho uma qualidade, uma coisa que a gente precisa ajustar. Então para mim é uma coisa que funciona muito. É saber ter aquelas poucas pessoas, também não pode ser um montão, de que a gente confia plenamente, que a gente sabe escutar, porque sabe que elas vão dizer o que é melhor pra gente. Então eu tenho esse grupo de pessoas, que eu sempre quando eles me falam alguma coisa, como uma crítica, ou um elogio, ou um conselho, é algo que eu realmente paro para escutar. E pode demorar um tempo, meu marido sempre fala isso pra mim, que eu escuto ele, mas às vezes demora muito. Porque aí é o meu processo também de assimilar e conectar aquilo comigo. Mas é importante ter pessoas que vão dar conselhos para que a gente possa implementar na nossa vida. Meu conselho para você é também seja essa pessoa na vida de outras pessoas. Porque se a gente sabe que aquilo é bom e que aquilo é positivo, que vai transformar a vida de alguém, esse impacto que a gente devia estar querendo ver no mundo é contagiar as pessoas positivamente. Então eu tenho essas pessoas e essa rede de apoio que me faz ser uma pessoa melhor e tá sempre olhando para aspectos da minha vida em que eu preciso ajustar, corrigir, melhorar ou simplesmente desenvolver coisas que eu já faço bem. E vou dar outro exemplo pra vocês de uma coisa que talvez demorou, mas aí quando eu fui e completei. Eu nunca falei isso aqui no YouTube, mas se você me segue no Instagram, é algo que eu venho compartilhando nos últimos tempos e que tá muito associado com esse vídeo. Eu tenho 32 anos e eu não tenho carteira de motorista. E isso sempre foi uma coisa muito importante pra mim. Sempre gostei de carro, uma coisa incomum pra uma mulher, mas eu sempre gostei, sempre entendi de carro. Até hoje gosto muito de carro, mas eu nunca tive carteira. Eu tive um pai que não me incentivou a ter carteira de motorista, nem eu nem minha irmã tivemos carteira de motorista. Minha mãe tinha carteira, mas não praticava muito. Então a importância de pessoas, né? Eu não tinha a referência de ter uma mulher dirigindo na família. Minha mãe dirigia muito pouco. E o pouco que minha mãe dirigiu, eu pequena incentivava minha mãe a dirigir para vencer o medo da direção. Mas eu sempre achei lindo o ato de dirigir. Eu achava que a pessoa era adulta quando ela dirigia. Eu falo isso até hoje, meu marido morre de rir. Mas eu sempre achei lindo e sempre foi uma prática que eu via muito mais nos homens do que nas mulheres. Então eu não fui incentivada a dirigir ali quando eu fiz 18 anos. Eu não ganhei carro, não fazia sentido para minha realidade. Eu trabalhava, estudava muito perto da minha casa. Então eu não tirei carteira. E minha sogra nos últimos anos falava muito isso pra mim, porque é uma dor dela. Ela também não tirou carteira e dependeu a vida toda do marido ou dos filhos para poder se locomover. E ela falava muito isso pra mim. Falava, você tem que tirar carteira, você tem que tirar carteira. E falou durante muito tempo. Tá aí a importância da escuta. Então eu escutei durante alguns anos ela falando isso pra mim. E ano passado, quando ela falou isso pra mim, ela falou, você tem que tirar carteira, você tem que ser independente.
E eu parei pra pensar, falei, gente, realmente, isso sempre foi um valor pra mim. Então lembra? É um valor pra mim, sempre foi, eu sempre admirei, sempre achei bonito. Então tá conectado com quem eu era, mas exigia praticar, estudar, desconforto de chegar na autoescola com 32 anos, olha aí a crença limitante. Então foi um processo para mim também, não foi da noite pro dia. Então quando eu falo de produtividade, metas, hábitos, parece que eu sempre faço tudo no tempo perfeito e precocemente. Não, tem coisas na minha vida que eu tô resolvendo agora com 32 anos. Talvez eu pudesse ter resolvido aos 18. Mas fiz, tentei me sabotar várias vezes em que eu falava, gente, eu vou pra autoescola, vou aprender a passar a marcha, vou aprender, o carro vai morrer, tem que aprender a fazer ladeira. Então, coisas que talvez a gente tivesse aprendido muito antes. E vendo as pessoas super novinhas na autoescola. Mas aprendi a amar o processo. Então, no início, é desconfortável. Você tem que fazer aula teórica, 40 horas de aula teórica. Tem que dirigir 20 horas de aula prática, ir até a autoescola, pegar o carro, praticar, errar, fazer baliza 1 milhão de vezes. Então, assim, tem um desconforto, mas tem a delícia do processo, de você saber aprender. E eu falei muito sobre isso lá no Instagram, quando eu fiz um post sobre isso, de amar o processo. Chegou um momento que eu fazia baliza de olhos fechados. Então a importância da evolução e de estar vencendo mais um obstáculo e estar conquistando mais uma meta, que sempre foi importante para mim. E aí eu vi a pessoa certa. Então é a dedicação e a constância que levam a gente. Então ter a meta associada ao seu valor, ouvir as pessoas certas, praticar, amar o processo, curtir, nem sempre vai ser fácil, nem sempre vai ser 100% prazeroso, mas vai levar a gente para algum lugar melhor. E no quesito pessoas, uma outra coisa que eu gosto de falar muito é procure pessoas de referência. Uma coisa que eu penso muito sobre, e toda vez que eu quero estudar uma coisa nova ou entrar num universo novo para praticar, eu busco saber quem faz aquilo com maestria hoje. Quem é a pessoa que domina aquele tema e que poderia me ajudar? Eu vejo muitas vezes as pessoas buscando caminhos, tentando buscar atalhos, tentando achar um caminho para encontrar um resultado que alguém já trilhou, alguém já sabe como chegar lá. Então, no caso da autoescola, existe um professor, eu tinha que ter alguém ali comigo para me ajudar a entender aquilo. Então, tem essa pessoa sempre que te ajuda. Eu tinha o professor na autoescola e tenho meu marido, que volta e meia, quando eu preciso praticar, tá comigo ali para me apoiar, para entender as deficiências, para me ajudar em certos obstáculos. Então tenha sempre alguém que te apoie, que vai te levar para esse outro lugar, isso é muito importante. Eu vou dar um exemplo para vocês, voltando ao CrossFit, que também é uma coisa que me ajuda muito a entender o progresso. Então nessa jornada do CrossFit chegou um momento, e eu como boa pessoa determinada que sou, e é um traço da minha personalidade, chegou um momento que eu não estava sentindo que eu estava evoluindo tanto. E essa é uma delícia do CrossFit, né? É uma dor e uma delícia ao mesmo tempo, porque tem muita coisa para você evoluir. Diferente da corrida, que é um movimento único que você tem que correr e só aumentar a pace e distância, o CrossFit não. O CrossFit é um conjunto de exercícios que você tem que fazer, que você tem que dominar técnica e força e progredir. Então é realmente uma complexidade de coisas que você tem que evoluir. E chegou um momento que eu tava sentindo que eu não tava evoluindo, ou que eu não tava evoluindo na velocidade que eu gostaria. E aí o que é importante do autoconhecimento e isso está associado à sua meta? Eu poderia ter desistido. Eu poderia ter procrastinado, falar, vou parar de ir pro box, tá todo mundo aí melhor do que eu. Mas eu não fiz isso, porque eu me conheço, aquilo estava muito associado às minhas metas, aquilo estava muito associado aos meus valores de saúde, de performance, de resultado. Eu já conheço o processo, eu sei que é desconfortável, eu sei que a gente tem que se desafiar e cuidar, então aquilo que eu falei pra vocês já é parte de mim. Então é mais difícil eu procrastinar hoje, porque eu já sei como é o processo. Então, eu fui buscar a ajuda do meu coach. E aí a importância de você também agir rápido. Então, naquele mesmo dia que eu já me senti desconfortável, que eu senti que o negócio não estava ficando bom pra mim, em que eu não estava evoluindo da maneira como eu gostaria de estar evoluindo, eu mandei uma mensagem pra ele dizendo exatamente isso. Sinto que eu não estou evoluindo. E aí, na mesma hora ele falou assim, então me diz quais são os seus objetivos. Eu lembro que eu escrevi pra ele. O objetivo era pular mais rápido na caixa, era andar de ponta cabeça e era fazer o salto duplo de corda. Entende a importância de você saber qual é o seu objetivo? Tem muita gente que fica, eu não sei, eu quero mudar de emprego. Aí você fala, tá, mas o que você quer fazer? Eu não sei. Tá, e o que você faz bem? Eu não sei. Então é importante também você saber. Então por isso que eu falo pra vocês que esse é um processo. Eu já tô nesse processo há muito tempo, eu já tenho domínio das minhas qualidades, das minhas forças. Óbvio que tem sempre alguma coisa pra aprender, mas eu já tenho muito domínio. E eu tava ali no CrossFit e entendam, eu faço isso pra todas as áreas da minha vida. Eu sei as minhas qualidades, os meus defeitos, até fisicamente falando. Então foi isso que eu escrevi pra ele. E na mesma hora ele me perguntou, tá, então você tá disposta a fazer treinos extras? Porque aí passava a não ser só mais o que eu tinha que fazer como todo mundo. Eu tinha que fazer uma coisa específica pra mim. E é aí também que muita gente desiste, porque o processo passa a ser mais longo, mais penoso, tem que ter mais esforço, mais dedicação. Mas era uma coisa que eu queria. Eu tava pedindo ajuda dele. E aí ele muito sabiamente me passou, em questão de minutos, hora, uma planilha especializada para que eu fizesse 3 vezes na semana. E, gente, parece fórmula mágica de sucesso, mas não é. Ele me passou a planilha
É isso, pessoa de referência. Ele entende mais do que ninguém aquilo. Ele tem anos de experiência, ele estudou aquilo, ele é referência naquilo. Ele montou um treino personalizado pra mim, e se eu disser pra vocês que em um mês eu evolui tanto que até ele ficou impressionado. E às vezes até eu fico impressionada. O tanto que eu ganhei de força, o tanto que eu ganhei de mobilidade, o tanto que eu parei de sentir coisas que eu achei que eu fosse sentir de dor. Eu nunca me lesionei. Então por isso que eu falo pra vocês que o segredo de ser tão intensa e bem-sucedida nas coisas que a gente faz na vida é um conjunto de coisas, não é uma fórmula mágica. Mas se a gente colocar o autoconhecimento, de entender que aquilo é importante pra gente, é algo que a gente está fazendo para nossa vida, não é pelo outro, é muito mais fácil não desistir. Ter pessoas de referência que nos apoiam, nos ensinam, nos mostram o caminho. Então tem essa humildade de entender que alguém sabe mais do que você aquele tema. Tem coisas na vida que a gente vai ensinar, tem outras coisas que a gente tem que aprender. Então busca essas pessoas de referência, que elas vão ajudar a gente, vão catapultar a gente para resultados muito maiores. Entenda que o processo é um processo. Ele é doloroso, ele é penoso, às vezes ele é lento, ele é desconfortável. Nem sempre vai ser só a evolução, a gente vai ter altos e baixos. Se dedicar a estudar sobre aquilo é sempre o que faz a gente evoluir e gostar do resultado. Então hoje, o que me faz, por exemplo, não desistir do CrossFit é saber que todo dia que eu vou lá, eu evoluo. Pode ser que tem dias que eu performe menos do que outros? Pode, mas eu sei que todo dia que eu tô lá, eu já ganhei. Porque eu já fui até lá. Eu já fiz o que muita gente nem levantou pra fazer. Quis mostrar pra vocês que a mudança que eu tô sempre buscando é em ser melhor. Em poder olhar pra Joana do ano passado, não ver só que os cabelos mudaram, mas muita coisa mudou. A gente tá, de fato, evoluindo de dentro pra fora. Porque eu quero ser aquela pessoa que vai ter 90 anos e cheia de assunto pra dizer, de tantas coisas que eu fiz e conquistei. Nem todas a gente vai fazer na maestria. Eu já falei isso pra vocês. Eu não vou ser atleta de alta performance do CrossFit. Não é o meu desejo. Eu não vou ser a maratonista mais rápida do mundo. Também não é o meu desejo. Mas eu quero conseguir alcançar coisas em que eu tracei pra mim e que eu sei que são possíveis. Eu espero que você tenha refletido sobre coisas, sonhos, projetos, metas que você já pensou na sua vida e arquivou. Assim como eu arquivei durante muitos anos a religião, como eu arquivei durante muitos anos aprender a dirigir, e como eu procrastinei e não ouvi o meu marido durante muito tempo para entrar no box de CrossFit. Uma meta da minha maratona veio só esse ano. Eu abri o canal do YouTube também só esse ano. Mas é melhor começar tarde do que nunca. Então ainda tem tempo de fazer muita coisa. Faz essa reflexão. Olha para o seu último ano e vê o tanto que você evoluiu ou as metas que você arquivou e que você não está postergando por medo do desconforto, ou por não ter pessoas de referência, ou por elas não estarem conectadas com você, porque você também ainda está tentando descobrir quem você é. Esse foi um vídeo mais filosófico, mas eu espero que tenha feito sentido para você. Eu espero que você tenha feito anotações e que você saia desse vídeo refletindo sobre aquelas suas metas, aqueles seus projetos, aqueles sonhos que às vezes você tem desde a infância, mas que você ainda não tirou do papel. Proponho que você faça esse exercício também. Vocês sabem que sempre após o vídeo eu peço que vocês coloquem alguma coisa em prática. Então faça. É por você. A mudança é sempre por nós. E a gente tende a contagiar todo mundo que está em volta da gente. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, comenta aqui embaixo o que você aprendeu com esse vídeo, o que você vai começar a fazer, quais são os projetos que você está procrastinando há tanto tempo. Eu vou adorar ouvir de você. Um beijo e até o próximo vídeo.